Na noite de 8 de agosto de 1993, Kelly Carroll e seu marido Andrew estavam voltando para casa após um jantar com amigos. A estrada Belgrave-Highland, cercada pela escuridão e pelo silêncio das montanhas de Dandenong, parecia apenas mais um trajeto tranquilo. Contudo, o que começou como uma noite comum, logo se transformou em um dos casos mais misteriosos e perturbadores da ufologia moderna. Enquanto dirigiam, Kelly avistou algo incomum no céu. Inicialmente, parecia um dirigível iluminado, mas, à medida que o carro se aproximava, ficou evidente que era algo completamente diferente. Uma nave enorme em formato de disco, irradiando uma luz alaranjada brilhante. A estrutura parecia estar cercada por janelas, e, atrás delas, Kelly notou uma presença de figuras altas e imóveis. Essas figuras emanavam uma energia perturbadora, mesmo à distância, antes que ela pudesse entender o que estava acontecendo. O objeto desapareceu em um piscar de olhos, deixando um rastro de perplexidade. Logo após o avistamento inicial, o carro foi envolvido por uma luz branca intensa, quase cegante. Foi nesse momento que Kelly e Andrew sentiram-se como se estivessem entrando em outra dimensão. Quando a luz diminuiu, eles estavam parados em um campo juntamente com outras pessoas que também haviam parado seus veículos para observar o fenômeno. Foi ali que as figuras emergiram da nave. Segundo Kelly, elas eram humanoides, mas com características assustadoramente diferentes. Tinham cerca de 2 metros de altura, com corpos magros e completamente negros, como se fossem feitos de sombra sólida. Seus olhos brilhavam intensamente em um tom vermelho alaranjado, parecendo penetrar na alma de quem os encarasse. Kelly descreveu essas criaturas como não possuindo boca ou nariz visíveis, apenas uma superfície lisa e escura onde deveria estar o rosto. Ela também notou que as criaturas pareciam se mover em grupo, quase como se fossem uma unidade. Havia algo hipnótico e ameaçador em sua presença, como se pudessem manipular os pensamentos e emoções das testemunhas. À medida que as criaturas se aproximavam, Kelly percebeu que sentiu um misto de pavor e paralisia. As testemunhas, incluindo ela e seu marido, relataram uma sensação de ser puxados em direção aos seres, como se algo invisível o estivesse arrastando. Foi nesse momento que ela perdeu a consciência e experimentou o que descreveu como um lapso de tempo. Quando recobrou os sentidos, Kelly estava novamente no carro, com Andrew ao seu lado, ambos desorientados. Sentiu que haviam perdido 1h30, mas não conseguiu se lembrar de nada que tivesse acontecido nesse período. Ao chegar em casa, Kelly encontrou uma marca estranha em seu corpo. Um triângulo vermelho perfeito logo abaixo do umbigo. A cicatriz parecia recente, mas ela não se lembrava de como havia aparecido. Sob hipnose regressiva, Kelly conseguiu recuperar memórias de momentos que havia bloqueado. Ela se lembrou de ter sido levada para dentro da nave, onde se encontrou em um ambiente iluminado e estéril. As criaturas estavam ao seu redor, observando-a com seus olhos brilhantes e penetrantes. Apesar de não falarem, Kelly relatou ter ouvido uma espécie de comunicação telepática, embora as palavras fossem difíceis de compreender. Os seres realizaram o que parecia ser procedimentos médicos. Ela descreveu a sensação de estar sendo examinada por uma luz que emanava diretamente dos olhos da criatura, como se pudessem ler sua mente ou manipular seu corpo sem um toque físico. As criaturas também exalavam um odor estranho, descrito por Kelly como uma mistura de enxofre e metal queimado, algo que ela nunca havia sentido antes. Sua presença era avassaladora, como se o ambiente fosse dominado por uma energia opressiva que dificultava até mesmo respirar. Kelly não foi a única a ver as criaturas naquela noite. Outras testemunhas descreveram os mesmos humanoides altos e sombrios, com olhos brilhantes e corpos que pareciam absorver a luz ao invés de refleti-la. Algumas pessoas relataram que, ao olhar diretamente nos olhos dos seres, sentiram uma sensação de vazio e perda de controle, como se suas próprias memórias estivessem sendo sugadas.
Os desenhos feitos pelas testemunhas de forma independente corroboram os detalhes físicos das criaturas. Além dos olhos brilhantes e do corpo escuro, muitos descreveram que as criaturas pareciam rodeadas por uma aura fraca, uma espécie de brilho que fazia seus contornos parecerem mais nítidos no escuro. Após o encontro, Kelly começou a sentir que as criaturas ainda estavam próximas, mesmo dias depois. Ela relatou distúrbios elétricos em sua casa, como luzes piscando e aparelhos eletrônicos parando de funcionar sem motivo aparente. Em uma ocasião, ela afirmou ter sentido a presença de uma das criaturas em seu quarto, paralisando-a enquanto ela tentava dormir. Outras testemunhas, como Glenda, também relataram interações com os seres após a noite do avistamento. Glenda se lembra de ter sido levada para uma sala onde foi observada por uma figura encapuzada, semelhante aos humanoides que haviam saído da nave. As descrições dessas criaturas levantaram inúmeras questões entre os ufólogos e pesquisadores. Seriam esses seres alienígenas ou alguma manifestação de outra dimensão? Independentemente das explicações, suas características únicas, a altura imponente, os olhos brilhantes e a energia avassaladora, continuam sendo um mistério que intriga estudiosos até hoje. O caso de Kelly Carroll, com suas descrições detalhadas das criaturas, marcas físicas e múltiplas testemunhas, ainda é considerado um dos relatos mais fascinantes e inexplicáveis de abdução alienígena. Quer você acredite ou não, ele levanta questões que continuam sem respostas. O que essas criaturas queriam? Por que escolheram aquela noite e aquelas pessoas? O que você acha dessas entidades escritas por Kelly? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe esse mistério com outros curiosos. Nos vemos no próximo caso. Até mais!